vender esses ingressos. Hoje contamos com a presença da nossa irmã Márcia Maria Callas, do Reino de Deus. Vamos fazer a nossa prece para dar início ao nosso trabalho. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Jesus amado, mestre de infinita bondade, pedimos as tuas bênçãos para o trabalho que ora se inicia. Permita, Senhor, minha mão, que a tua luz divina desça sobre todos nós, que possa a espiritualidade amiga da casa se fazer presente, inspirando-nos em todo o trabalho a ser realizado. Assim seja. Vamos ouvir a nossa irmã Márcia. E recado? Desistiu? Eu já dei o recado. Qual é o que você queria? Já dei. Olha, eu tenho observado que alguns de vocês são novatos em nossa casa. Desde já eu quero desejar a vocês que sejam bem-vindos. Nós estamos aqui com uma seara do mestre para abrigar a todos aqueles que, em nome do Pai, pedem a sua misericórdia e o desejo de alcançar aquilo que esteja ali afligido. Mas a nossa casa tem uma vida social movimentada, digamos assim. Nós temos uma pequena lanchonete que funciona dia de terça e dia de quinta, que é o dia em que abrimos para o público. E essas iguarias que são vendidas lá são feitas por uma trabalhadora da casa, é tudo novinho, muito limpo, que garanto a vocês muito gostoso. Cada vez que vocês visitarem, vocês vão descobrir as delícias que a gente vende. E nós também lançamos uma rifa dessa cesta que está aí ao lado. Os produtos são da Natura. Da Natura. Por produtos da Natura. Giovânia, que recebeu essa doação de amigas nossas que trabalham com a Natura, fez a avaliação de quanto era que dava os produtos que ali estão sendo exibidos. Fica em torno de R$440. 70. 470 reais os produtos doados por ela. Nós estamos vendendo um ingressozinho a R$10. Nós estamos objetivando arrecadar um dinheiro, porque esse tempo que paramos devido à pandemia e devido às muitas chuvas que todos vocês sabem que nós enfrentamos isso, nós estamos com pequenos reparos a fazer em nossa casa. Então, esse é o objetivo. E já na próxima semana, dia 5 de novembro, vai ter a volta do nosso bazar. O bazar é uma programação que nós fazíamos de 3 em 3 meses em nossa casa, com doações que vocês traziam para a nossa casa, de objetos de uso pessoal, de objetos de casa, de roupa íntima, de roupa de sair, principalmente esses quando chegavam no fim do ano, em meados de novembro, as pessoas que nos frequentam, que vêm em busca de comprar, dizem que ia comprar roupinha do fim do ano. Aí nessa época eu sempre pedia que aquela roupa que você gostava, mas não usava porque engordou, emagreceu, só estava lá penduradinha, que vocês trouxessem. Graças a Deus nós estamos com bastante coisa para vender.
a população da redondeza pobre que nos visitam, todas as vezes eles saem daqui muito contentes com o que adquirem, e é tudo doação de vocês. Então esse bazar vai ser no outro final de semana. Temos também outro aviso. A fluidoterapia, tratamento que vocês tomam às terças-feiras, e que por causa da pandemia nós tínhamos adotado vocês tomarem esse tratamento sentados em cadeira, já que se fossem para as camas tinha que estar mudando lençóis, com medo do contágio sacudo. Eu quero informar vocês que agora nós fomos liberados, e a partir da próxima semana ela voltará a ser dada na cama. Vocês vão deitar e um ou dois médicos vai trabalhar vocês. Não tem alteração nenhuma. Estejam tranquilos, temos o maior cuidado em tudo de nossa casa. Ok? Vamos ouvir a nossa irmã Márcia. Você vai ter aí, né? Boa noite a todos e boa noite a todas. Me chamo Márcia Alencar, venho lá do Instituto Espírita Chico Xavier, do bairro São Martim. Trago um abraço fraterno de todos que fazem aquela casa e também da Comissão Estadual de Espiritismo, né? A qual é uma instituição que unifica, trabalha para unificar o movimento espírita no estado de Pernambuco. Então trazemos aí um abraço fraterno, já agradecendo ao convite de Jô, de Danúzia, da espiritualidade maior desta casa, rogando paz e luz para que possamos refletir na noite de hoje. O tema solicitado foi Meu Reino Não É Deste Mundo. Está lá no capítulo 2 do nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, nos diz assim esse capítulo: Pilatos, tornando a entrar, pois, no palácio, e tendo feito vir Jesus, lhe disse: Sois o rei dos judeus? E Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minha gente teriam combatido para me impedir de cair na mão dos judeus. Mas meu reino não é daqui. Pilatos então disse: Sois, pois, rei? Jesus replicou: Vós os dissestes. Eu sou o rei. Eu não nasci e nem vim a este mundo senão para testemunhar a verdade. A verdade, qualquer que pertença, escuta a minha voz. Isso se encontra lá em João, capítulo 18. E aí a gente precisa trazer o Evangelho para os nossos dias de hoje, para a nossa condição momentânea aqui na vida terrena, né? Então, nesta fala, meu reino não é deste mundo, Jesus já nos dá duas dicas importantíssimas para a gente começar a refletir. E não por acaso, essa passagem é no início, capítulo 2 do nosso Evangelho. Esse guia, esse modelo que nos ajuda a enfrentar as dificuldades terrenas, não é verdade? Então, Jesus nos diz que, primeiro, existem outros mundos. Meu reino não é deste mundo. Ou seja, ele parte de um outro mundo. Segundo, ele nos chama a refletir sobre a reencarnação.
dois pilares muito importantes para as nossas vidas, para as nossas reflexões e para as nossas tomadas de decisões na vida momentânea, né? E aí, quando Jesus diz assim para nós: meu mundo, meu reino não é deste mundo, nós podemos imaginar que nós estamos aqui de passagem também, confere? Um mundo de expiações e provas, temos como objetivo a angelitude, né? A nos apropriarmos da verdadeira mensagem para que possamos traduzir isso em ações e caminhar para a plenitude. Então, na realidade, esse mundo aqui também não é nosso. Quando o nosso mestre nos diz: há muitas moradas na casa do meu pai, ele está sinalizando para nós que hoje nós estamos aqui neste planeta e possivelmente em processos outros de reencarnação poderemos adentrar a outros mundos conforme a nossa necessidade evolutiva. Não é verdade? Então, este mundo ao qual nós estamos aqui com o nosso pezinho hoje no chão também não é nosso, porque nós somos seres espirituais. O nosso real mundo, a nossa real pátria, é a pátria espiritual. Mas, pela misericórdia divina, recebemos a oportunidade do estudo, do aprendizado neste planeta que nos traz tantos desafios a serem enfrentados. Então, com essa passagem, Jesus também nos sugere que nós não nos apeguemos a este planeta. Como a nossa irmã citava a questão do bazar, nem as roupas, nem a casa, nem o carro e nem tudo que a terra há de corroer. Porque nós somos espíritos. A nossa essência, ela é espiritual. Ela não é material. O corpo perece. O espírito atravessa as reencarnações, nos dando os corpos necessários para nós evoluirmos. Hoje é composto do que aqui está. Então vejam, muitas vezes nós nos apegamos aos reinos e aos valores que não são nossos. Naquele tempo, Pilatos entendia que o reino significava dinheiro, poder, na verdade, riqueza, ostentação. Hoje, no século XXI, já mais esclarecidos, podemos entender que há tesouros muito maiores, há reinados muito mais importantes a nos preocuparmos do que efetivamente os bens terrenos, o poder e tudo o que é vindo desses poderes. O poder hoje é de uma pessoa, de um grupo, amanhã é de outro e assim vai, porque essa é a nossa condição. Então nós precisamos, a partir desta fala, meu reino não é deste mundo, e quando ele nos disse, sois deuses, sois luzes, ele nos dá uma outra sinalização, que de fato precisamos trilhar o caminho que ele veio nos ensinar, nos sugerir. Muitas vezes nos preocupamos muito com as questões terrenas e materiais. E Deus não nos condena por isso. É a lei do progresso, é a lei da evolução. Precisamos estudar, trabalhar, nos vestirmos, nos alimentarmos, mas a gente fala do excesso, do egoísmo, essa chaga que os Espíritos nos dizem que é uma das maiores chagas da humanidade, o egoísmo. Nós estamos atravessando uma pandemia
jamais imaginaram, né? Nós tivemos exemplos maravilhosos do quanto nós já andamos naquela questão de Pilatos, quando ele perguntou se o reino era de Jesus, se ele era rei. Nós já caminhamos, porque a pandemia nos trouxe reflexões importantes. Do quanto nós somos seres sociais. Não adianta eu me alimentar bem, eu estar com a minha saúde em dia, se o meu irmão, se a minha irmã não estiver e se contaminar. E aí vem um vírus desconhecido da ciência terrena e dizima milhares de vidas pelo planeta. Então vejam que não é sobre esse reino que nós falamos. É algo superior, é algo que ele veio para nos trilhar o caminho, para nos ensinar como caminhar por esses mundos, do qual certamente um dia retornaremos para esse ou para outros mundos, mas que nós não nos apeguemos à família, a filho, a marido, a esposa, a cargo, a diploma. Não é sobre isso. É sobre nós entendermos que há propósito muito maior para nós. Quando Jesus nos diz que a felicidade não é deste mundo, ele não diz que nós não podemos ser felizes aqui. Nós devemos e temos até uma certa obrigação de buscar a felicidade. Para mantermos nossa saúde mental, para podermos muitas vezes enxugar a lágrima do outro, né? Abraçar, acolher. Então a felicidade é sim, mas ela é relativa. Porque a felicidade maior, a felicidade que nós hoje não sabemos nem explicar, essa nós não conhecemos ainda, porque todos nós estamos fadados à angelitude, à pureza do coração. Quando pensarmos somente no bem, quando efetivamente fizermos só o bem. Temos exemplos fantásticos dentro da nossa família, no bairro, no centro espírita, na literatura espírita, né? Vamos citar aqui o nosso querido Chico Xavier, que veio como um farol para nos alavancar o crescimento espiritual, a plenitude espiritual, e tantos outros, Divaldo Franco, e tantas outras Marias, Josés e Pedros que a gente conhece pelo caminho. Quantas pessoas que só pensam no bem, só pensam no outro, acolhem, sem julgamento, sem olhar títulos, sem se importar se são da mesma classe social que nós ou não. Quantos de nós hoje se encontram nessa condição, sem avaliar? Muitas vezes nós vamos alcançar uma cesta básica e já fizemos logo aquela leitura. Esse aí não precisa, né? Nós temos, a nossa condição ainda é essa. E aí eu lembro aqui de uma passagem do livro Memórias do Chico, onde o jornalista dizia que havia uma senhora que todo sábado no abacateiro ele fazia uma fila e entregava ali os donativos, as cestas básicas que ele conseguia durante a semana. E aquela mesma senhora entrava na fila 3 vezes no mesmo dia. E aí o pessoal dizia: Chico, não, ela já entrou 3 vezes. Aí ele olhou e disse: olha, se ela entrou 3 vezes, ela precisa das 3 vezes. Quem sabe na encarnação seguinte ela vai precisar só de 2. E assim sucessivamente. Vejam que mensagem bela. Quantas vezes nós precisamos entrar na fila do perdão e da misericórdia do nosso Pai Maior? Quando nós magoamos, quando nós ofendemos,
quando nós menosprezamos o outro pela sua falta de conhecimento, ou pelo seu conhecimento, ou pelas suas vestes, ou por tudo aquilo que vem dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Quantas vezes Deus precisa olhar com misericórdia para nós? Porque nós ainda como Pilatos avaliamos pelos reinos. Nós ainda estamos nessa condição. Mas notem, ainda. Por que Kardec, tão excepcional foi esse espírito que nos ajudou e nos ajuda até os dias de hoje a alavancar nossa evolução, que ele pegou as passagens do Novo Testamento, compilou com as mensagens que ele recebia de vários países do mundo e nos trouxe essa mensagem compilada para doutrina, né? De uma rainha lá em Ávila, no ano de 1863. Então ela nos descreve o panorama dela do mundo espiritual diante da realeza que ela obteve aqui na Terra. Vejam, isso é a misericórdia de Deus. Isso é o que nós precisamos buscar, traduzir primeiro para nós e depois passarmos para os nossos irmãos, através do perdão, do acolhimento, da compreensão do momento de cada um de nós. Porque eu fico imaginando, né, quando eu falho, Jesus me puxando a orelha. Todo o tempo a minha orelha já estava aqui embaixo, né? Mas aí ele vem e me dá uma oportunidade de trabalho. E isso é para todos nós. Sempre que nós nos equivocarmos diante das leis divinas, Deus vai colocar uma oportunidade de nós servirmos naquela mesma condição, naquela mesma situação que nós erramos. Nós precisamos ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Porque nós não estamos aqui numa noite de quinta-feira, num ambiente agradável, num ambiente espiritualmente elevado, né? Por mérito. Nós não estamos aqui. Nós estamos aqui pela misericórdia divina. Porque Deus permite que nós possamos vir e ouvir aquilo que nós necessitamos. E quem vos fala é a primeira que ouve. E quem vos fala é a mais necessitada. Então não existem privilégios. O que existe é um ser em construção espiritual, aproveitando a oportunidade. Então que nós façamos isso nas nossas vidas. Que nós peguemos esse reino que é a vida, que é eterna e que é rica e abundante e façamos dela um instrumento de crescimento espiritual. Que possamos alimentar nossa essência daquilo que a terra não corrói, do título que é importante, mas não tem valor. Porque quando nós chegarmos e retornarmos ao mundo espiritual, não seremos perguntados pela nossa vida acadêmica. Seremos perguntados pelas nossas ações. O quanto nós perdoamos, o quanto nós amamos, o quanto nós acolhemos. O título acadêmico é importante e todos nós devemos buscá-lo. Se não nesse momento, em algum outro, e não se fala da falta de importância disso. Mas lembrem, nós precisamos, e o nosso objetivo aqui, segundo os Espíritos, lá no Livro dos Espíritos, qual é o objetivo?
objetivo da encarnação? Se não me engano, pergunta 683. Qual o objetivo da reencarnação? É a evolução espiritual. Nós não estamos aqui para trocar de carro, nem para ter a blusa do momento, o sapato da moda. Nós estamos aqui para evoluir. E notem, não evoluímos só. Precisamos de vários espíritos para nos ajudar mais. Não, eu consigo evoluir só. Eu moro só, não quero contato com ninguém, não quero dissabores nas relações humanas. Não há evolução se nós não tivermos o atrito, se nós não tivermos a convivência, aonde essa convivência vai trazer para nós o burilamento do nosso espírito. Muitas vezes as pessoas não estão preparadas para compreender. E nós que já entendemos minimamente o Evangelho, precisamos respeitar essas opiniões e posturas. Podemos até não conviver com elas, mas o perdão é necessário. Porque o perdão, ele não libera quem está lá, ele libera a mim. O perdão faz com que eu possa me humildar diante do outro. E quando nós pensamos que nós somos donos da verdade, como Pilatos achava que era, e ele não estava errado, porque naquele tempo o reino significava poder, dinheiro e tudo que vinha disso. E quantas vezes nós somos Pilatos dos outros? E quantas vezes nós julgamos o reino do outro, aquilo que o outro tem a condição de nos dar? É bem difícil, eu sei. Mas vou repetir. Quando nós conhecemos um pouquinho do Evangelho, nós começamos a compreender que nós temos responsabilidade somente conosco mesmo. Nós não temos responsabilidade com o outro. Nós não temos responsabilidade com o esposo que não quis vir, com a esposa que não quis vir para o centro, com o filho, com o marido que reclama. Eita, tu está no centro de segunda a segunda? Ou sim. E quantas vidas tiver, lá estarei. Porque é a minha encarnação, é a minha vida. E se lá é o meu reino, lá eu devo estar. No sentido da completude espiritual. E não se fala aqui de valores materiais. Porque quem trabalha, quem frequenta um centro equilibrado, como é o que nos recebe hoje, quem trabalha e quem pode sentir minimamente, como Kardec nos diz, todos somos médios, todos temos essa conexão com o divino. Então, se nós estivermos focados no nosso espírito, na nossa essência, nós podemos muitas coisas, inclusive a cura. Porque a cura, para nós que somos materialistas ainda, a cura, ela se dá através da doença curada. E para o Espiritismo, a cura vem da alma. Certa feita lá no seminário, no centro de convenções, Dr. Décio Leandro citou uma coisa belíssima. Ele é médico e disse que viu vários pacientes desencarnarem curados. Veja que contradição para quem é materialista, para quem entende que o reino é o poder, o dinheiro e a ostentação. E aí ele citava: já no leito de morte, encontrei muitos pacientes que ali, diante
da finitude, encontraram a cura espiritual e com serenidade fizeram um desligamento desta vida. Vejam que o que nós precisamos de fato cuidar é do espírito. O importante é fazer os nossos exames, cuidar da saúde, alimentação, exercício físico. Com certeza, não está se dizendo aqui. Tem até um cartaz ali que diz, né? O tratamento espiritual não dispensa o tratamento médico. E assim o é. Porque uma vez a doença chegada no corpo, precisamos cuidá-la, tratá-la. Mas a fonte da doença é o espírito, é a alma. Se nós não cuidarmos desta alma, deste espírito, como tratar a doença? Como nos conscientizarmos que a cura está dentro de todos nós? E que se nós, num momento de reflexão, introjetarmos minimamente as mensagens do Evangelho, nós podemos curar não só a nós, mas a todas as pessoas que nos procurarem. Com uma palavra, com um sorriso, com um abraço, com uma prece. Então a cura, ela é inerente a nós. Mas nós, nos desequilíbrios da vida, não prestamos atenção e o tempo passa e nós damos muito valor às coisas materiais. E esquecemos da vida espiritual. Não posso ir no centro hoje, porque é o último capítulo da novela. Não posso ir no centro hoje porque é o aniversário, porque é isso, porque é aquilo. E sempre temos lá, né, as nossas justificativas, que às vezes são justas, são lícitas, mas nós precisamos estar atentos e atentas para esses engodos que nós mesmos colocamos. Então, nós precisamos nos arregimentar de informações. Toda casa espírita tem estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, livro dos Espíritos, livro dos Médicos. Ah, mas eu tenho medo, eu não quero nem chegar perto do Espiritismo, eu tenho medo de espíritos. Ora, nós convivemos com vários espíritos, a começar por nós mesmos, né? Quando a gente se olha no espelho, ali é um espírito dotado de um corpo físico. Então precisamos estudar, nos informar para naturalizar isso em nós, para que possamos de fato dar conta disso que é o principal objetivo da nossa encarnação, que é a evolução. Certa feita, um espírito lá nos anos 80, numa mesa mediúnica, nós perguntamos para ele: e aí, meu irmão? Ele disse: olha, veja só, a única coisa que eu me arrependo é do tempo que eu perdi. Veja que coisa interessante. Certamente ele errou, ele falhou quanto espírito, né? Mas o tempo, o nosso tempo aqui, ele é incerto. Nós estamos aqui numa escola. Nós aqui não sabemos quanto tempo nos resta. E isso não é para nos tirar a alegria e o entusiasmo pela vida, porque a vida não cessa. Os espíritos nos dão aí na mesa mediúnica toda semana provas incontestáveis da vida. A vida é uma só, ela segue pela eternidade. E aí esse espírito dizia: o tempo perdido. E aí nós, pesquisadores, né, a gente fica perguntando: e aí? E o que é o tempo perdido? E ele nos
trazia exatamente isso. O tempo que nós gastamos com aquilo que não é o nosso reino, com aquilo que não é tão importante. Vamos usar isso de forma prática para os dias de hoje. A gente pega a rede social, né? E se a gente entra ali no Instagram, Facebook, TikTok, seja lá qualquer, né, uma dessas plataformas, quando a gente olha, passou 1 hora, 2 horas. Eu trabalho com jovens e nós estamos tendo agora uma outra pandemia, que é o uso excessivo dos eletrônicos. E os jovens estão, infelizmente, adentrando nisso. Então eu tenho um paciente que chega lá e diz assim: Márcia, eu passo 9 horas nas redes sociais. Oi? 9 horas. Gente, é a metade do tempo que nós passamos em vigília. Acordados. É muito tempo. E a gente vê o quê? Dancinha, né? Alguma coisa bem superficial. Esse tempo, ele pode ser utilizado sim para os nossos desejos, porque ainda é a nossa condição de vicissitude, né? De espíritos que estamos a caminho. Mas precisamos nortear esse tempo de forma mais produtiva. Mas isso só se dá quando nós nos percebemos espíritos. Porque se nós nos percebemos pessoa física, dificilmente a gente vai olhar por essa linha, concorda? Só tem essa vida mesmo, então eu vou aproveitar o que tiver de aproveitar aqui. Na pandemia a gente teve exemplo disso, né? Os jovens fazendo festas clandestinas, porque a vida era uma só e eles precisavam dar vazão para aquele desejo deles. E aí as pessoas que estivessem em casa e que pudessem, porventura, se contaminar daquele comportamento, pouco importa. O que importa é que meu desejo, minha festa, minha música, eu preciso dar conta disso. Vejam o quanto nós ainda estamos nesse processo do egoísmo, da falta de responsabilidade com o nosso reino, que foi o nosso mestre que nos trouxe, nosso guia e modelo. Então, os jovens, desesperados pela finitude, diante do orgulho, né? Porque até então não se tinha noção de que o jovem, de que crianças poderiam desencarnar. E aí o jovem começou a prestar atenção que a vida, ela pode cessar aqui na Terra a qualquer momento. E aí então ele se jogou nos prazeres da vida. Eu vou infringir as regras sanitárias, porque a vontade é minha e eu tenho direito e vamos lá. Observem se esse comportamento não é o mesmo nosso diante da nossa maturidade física cronológica. Eu quero que seja assim. Muitas vezes a gente ignora as leis divinas, que são 12, né? 12 leis divinas, nós ignoramos elas, nós passamos por cima em prol dos nossos desejos. As coisas têm que acontecer como eu quero. Se não for como eu quero, não está bom. Nos revoltamos, ficamos magoados, perdendo tempo. Porque nada, absolutamente nada do que nos acontece passa despercebido pelas leis divinas. E quando eu digo nada, é nada. Até aquela injustiça que nós possamos, porventura, estar passando, aquela maledicência que alguém atribuiu a nós, aquele não reconhecimento
um afeto, de um favor. Nada é por acaso. Tudo trata-se de aprendizado. Não é para o outro. Não é para o outro. O outro vai dar conta do aprendizado dele. Esse aprendizado, ele é nosso, ele é individual e ele é intransferível. Ninguém sente por nós. Ninguém faz a nossa tarefa por nós. Somos nós mesmos que precisamos parar diante das dificuldades e pensar: qual é o meu meio? Qual é o meu objetivo? Qual é a minha programação? Precisamos cuidar disso, dessa programação. Essa mesma programação que nós fizemos, a gente está ali agora chegando em novembro, né? 2022. E nós nos programamos, em 2023 eu vou fazer um curso, eu vou viajar, eu vou pintar a geladeira, eu vou trocar o piso. É uma programação lícita, legal. Isso vai nos trazer um bem-estar, isso vai nos trazer um certo conforto psíquico, emocional. Isso é maravilhoso. Mas qual é a nossa programação espiritual para o ano de 2023? O que eu preciso trabalhar em mim que eu já consigo perceber? Porque as leis divinas, elas estão escritas na nossa consciência. Então, quando a gente faz qualquer coisa fora da linha, a gente sabe, vamos combinar. A gente sabe. E aí fica aquele sinalzinho lá, né? Mas a gente ignora, a gente se apropria de uma necessidade momentânea, do egoísmo, do orgulho, da nossa vaidade que ainda é latente, e a gente diz: eu estou cheia da razão, corta não. E a gente segue. Nós vamos encontrar esses mesmos desafios no nosso caminho. Os mesmos, por quê? Porque a gente não aprendeu a lição. Quando a gente faz uma prova, a gente faz o quê? A gente vai testar os nossos conhecimentos, não é verdade? E aí a gente está na média, acima da média, abaixo da média. Assim são as provas terrenas. Imagina que a gente recebe uma folhinha, né, com as questões que nós precisamos ver e rever nas nossas consciências. E aí a gente acha que tudo é festa, passamos pela pandemia, estamos vivos, família com saúde, tudo maravilhoso, bom emprego, feliz da vida, né? Tudo andando bem, e é para ser assim mesmo. Mas nós precisamos, de fato, olhar e expandir esse olhar para as nossas necessidades. No ano de 2022, o que eu consegui fazer? De bom e de ruim. O que é ruim, eu preciso rever em 2023 e trabalhar para isso. Se a minha questão é com perdão, eu vou ler sobre o perdão, eu vou tentar exercitar o perdão, eu vou falar sobre o perdão, eu vou estudar sobre o perdão, porque os Espíritos também nos dizem que nós só podemos dar conta através da cognição, da inteligência. Se eu falo de perdão, mas eu não sei o que é perdoar, e não é o que é perdoar pelo meu conceito, que aí é muito fácil. O conceito do perdão veio de Jesus, quando ele disse a Pedro: não 7 vezes, Pedro, 70 vezes 7 vezes, ou seja, infinito. Pô, mas aí é uma sugestão complicada.
perdoar eternamente. Veja, o perdão, ele é uma libertação nossa. É quando nós ampliamos a nossa visão e percebemos que o outro só pode dar aquilo que ele tem. Eu já perdoei. Os Espíritos nos dizem que perdoar é não desejar o mal e ainda assim desejar o bem. Veja, isso é perdão. Muitas vezes é difícil de fato conviver, né, com a pessoa, com a situação. Mas em não desejando o mal, nós já andamos um pouquinho. Nós já caminhamos para o reino de Deus, da plenitude. Mas não raras vezes, como é que a gente diz, né? Fulaninho fez isso para mim, mas deixa estar, Deus é mais. Olha aí a revolta. Ainda nessa encarnação eu vou ver essa pessoa se dar mal. Veja, isso é revolta. Isso é desejar o mal. E a nossa mente, o nosso pensamento tem poder. André Luiz nos diz que o nosso pensamento é matéria. Quando nós pensamos, nós já vibramos e o universo já materializa aquilo. Aquele pensamento, aquela vontade, aquela raiva. Logo, o nosso irmão e a nossa irmã será atingida por aquela emissão nossa, da nossa energia. Vejam que responsabilidade. Porém, se eles não tiverem merecimento daquele dardo de energia negativa que eu projetei, ela retornará para o emitente, para mim. E aí, às vezes, a gente acha que está sendo injusto. Tá? Não, está sendo injusto não, desculpa. Está sendo injustiçado. Ah, Deus nem olha para mim, imagina. Eu tão boazinha, né? Dou tanta cesta básica, trabalho, varro o centro, trabalho na cantina, na biblioteca. E recebo tanto desafio da vida. Mas se nós fizermos uma análise bem sincera, aquela que Santo Agostinho nos sugeriu. Quando deitar no travesseiro hoje, faça uma prece e peça a Deus a misericórdia divina para que a gente possa tomar conhecimento de todas as falhas daquele dia e programar o dia seguinte. Porque todos nós podemos. E não sou eu que estou dizendo, é Jesus que nos disse. É Jesus que nos disse que o nosso ponto de vista, ele é importante, ele é importantíssimo. Mas ele trata-se de uma verdade relativa. Relativa à minha condição espiritual do momento. Então, sendo assim, todos nós temos razão. Na verdade. E de que adianta a gente ficar apontando o dedo para o outro se eu tenho minhas falhas também? Eu posso ajudar com uma prece. Eu posso levar o nome da pessoa no centro para vibrações. Eu não sei se tem aqui esse trabalho. Tem? Pronto. Eu levo o nome da pessoa, eu envolvo aquela pessoa com amor, com carinho, com dedicação. Não importa o que ela faz, importa o que eu faço, porque quando eu desencarnar, quando eu chegar lá, ela não vai perguntar, os espíritos superiores não vão perguntar, mas olha aí, como é que foi? Usou o teu tempo como? E aí eu vou dizer, eu fui muito injustiçada. Aquela senhora me injustiçou, aquele senhor me injustiçou. Não, Márcia, nós não queremos saber sobre isso. Nós queremos saber qual foi a sua reação diante dos desafios que você recebeu. Porque, inclusive, os desafios que você recebeu, foi você quem pediu.
Veja mesmo. Aquele parente difícil, aquela vizinha difícil, aquele chefe difícil, tudo isso fomos nós que pedimos. Não é Deus que coloca como punição. É nós que atraímos pela nossa necessidade. Então não há neste mundo e nenhum outro mundo, nas pluralidades dos mundos, injustiça. Porque todos eles foram criados por Deus, infinitamente bom, justo e misericordioso. Então essa queixa que nós temos hoje, de quem quer que seja, de qualquer situação que nós estejamos passando, ela é fruto das nossas ações, dos nossos pensamentos e das decisões que nós tomamos. Muitas vezes de não perdoar, muitas vezes de não liberar o outro, a ponto de termos que ir para uma outra encarnação, vivenciando aquele mesmo desafio, até darmos conta, como é feito em uma escola. Fizemos a prova, vamos para a recuperação e depois para a recuperação e podemos ser reprovados ou não, a depender do empenho que nós tenhamos. Então a vida corpórea, ela é muito isso. Ela é muito a escolha de qual reino nós vamos nos apropriar. E aí, para encerrarmos a nossa fala de hoje, nós vamos à fala da rainha da França, que trouxe esse desdobramento para Kardec através, desse cunho espiritual. Ela diz assim: os homens correm atrás dos bens terrestres como se o devessem guardar para sempre. Mas aqui não há mais ilusão. Eles se apercebem logo de que não agarraram senão uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes serão de proveito na morada celeste, os únicos que podem a eles lhe dar acesso. Tende piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçai jamais. Veja que esse relato vem de uma irmã que teve toda a riqueza e toda a pompa do mundo. Então, quando ela chegou no mundo espiritual, ela pensou que lá iria ser servida como aquilo era. Com a consciência mais expandida, ela nos traz essa belíssima sugestão, que nós possamos, de fato, valorizar primeiro o nosso tempo, a nossa vida terrena, e após isso, estruturarmos, organizarmos, disciplinarmos como será a nossa próxima encarnação. Não importa se nós tenhamos 20 anos, 30, 50, 60, 80. Somos espíritos atemporais. O que importa é nós darmos agora, hoje, ou amanhã, ou assim que pudermos, o primeiro passo para avaliarmos a qual reino queremos pertencer. Que a paz e a luz do Mestre seja conosco, hoje, agora e sempre.